Alerta máximo porque o Bitcoin está se aproximando de um ponto muito perigoso no gráfico que pode dar início ao bear market nas criptomoedas. Vou estar falando disso, que está acontecendo nesta terça-feira, 8 de abril, após o Donald Trump colocar uma tarifa que totaliza 104% sobre a China. Vou estar falando disso, vou estar atualizando a análise dos gráficos do Bitcoin, a análise dos eventos macroeconômicos. Amanhã vai ser um dia importante, vamos ter coisas relevantes acontecendo e o mercado vai estar de olho nisso para entender se a queda do mercado americano continua ou não. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, altcoins derretendo. Vou estar falando disso. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de seguir o canal Criptográfico aqui no YouTube. Não deixem, pessoal, de ativar o sininho, tá? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí embaixo para dar aquela força. Deixa seu comentário aí que eu vou responder todo mundo, tá? Hoje de noite eu vou responder todo mundo. E, pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal do Telegram, sigam para receber as notícias em primeira mão e ficar por dentro de tudo que está acontecendo que impacta as criptomoedas, tá? Então, bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. Comentar aí sobre essa queda que a gente está tendo hoje, né? Bitcoin na região aqui próximo dos 74 mil, não é uma grande surpresa para quem acompanha o canal aqui, né? Porque eu já vinha avisando aí que nos últimos dias a gente tinha uma queda ali com alvo na região próximo dos 74 mil, que poderia ser uma região de suporte. Porém, pessoal, os últimos eventos não estão ajudando em nada, tá? Primeiro, pessoal, essa região aqui dos 70, vou ser mais específico, tá? A região dos 73 ali e 400, que foi o topo histórico do ano passado, é um ponto que não pode ser rompido. Se o Bitcoin fechar um candle de força aqui, mesmo que seja no gráfico diário, abaixo disso aqui, pessoal, a gente entra graficamente em um bear market, tá? Porque a gente vai ter o fundo, o último fundo superando o topo anterior, né? Isso normalmente sinaliza uma tendência, ou pelo menos o fim de uma tendência de alta. Então estaria encerrando aquela tendência de alta que a gente vem desde o início de 2023, tá? Então é muito delicado isso daqui, pessoal. Além disso, se a gente traçar aqui uma linha de tendência de alta, né, a gente vê que essa região aqui dos 73, mais ou menos, 72, 73, ela não pode ser rompida para baixo, porque ela também é a base da linha de tendência de alta que sustentou a subida do Bitcoin nos últimos meses, tá? Então tudo está aí indicando que a gente está em um ponto muito delicado, que não pode ser rompido para baixo, e se romper, pessoal, isso aqui vai mudar toda a situação do mercado de criptomoedas, que a gente ainda pode falar que está em bull market, mas se essa tendência de alta for revertida, acabou, tá? Padrões gráficos novos, pessoal, aqui no gráfico de uma hora, eu não vejo aqui muitos padrões novos e confiáveis, tá? O que eu vejo aqui é o seguinte: o Bitcoin ele testou agora na última hora, ele teve uma queda bem forte aí, tá? Ele testou a região ali dos 74.590 aproximadamente nessa queda desta noite, tá? Teve uma força compradora, a gente vê que o candle aqui teve uma alta, né? Mas será que isso vai se sustentar, pessoal? A gente não está tendo sinais, tá? A gente tem que entender o que está por trás desse movimento de queda, pessoal. Essa queda, essa volatilidade excessiva, ela não é uma exclusividade do Bitcoin não, viu? Bolsas americanas hoje tiveram um dia horrível, um dia de muita volatilidade que acabou em queda forte. Tudo isso após os Estados Unidos aumentarem as tarifas sobre a China, tá? Isso está gerando muita tensão no mercado, pessoal, porque uma tarifa agora, as tarifas que os Estados Unidos impõem para importação de produtos da China agora, totalizam 104%, pessoal. E o grande problema disso é a China retalhou. Tá? A China retalhou a última taxação de 34% que os Estados Unidos fez. Será que a China vai retalhar de novo? Como será que a China vai retalhar? Isso tudo, pessoal, gera muita incerteza no mercado e é o que o mercado mais odeia, incerteza, tá? Se a China retalhar, será que o Trump retalha de novo? Como que essa tarifa de 104% vai impactar a inflação nos Estados Unidos? Essas são dúvidas aí, são incertezas que o mercado tem, que ele não consegue precificar. Isso tudo, pessoal, acaba afastando os investidores de ativos de risco, que incluem ações de empresas americanas, criptomoedas, porque nesse momento os investidores estão buscando liquidez, eles estão buscando segurança, já que eles não têm noção do que o Trump vai fazer amanhã. Ele pode recuar de uma hora para outra, mas ele também pode tomar alguma medida ainda mais dura, tá? E lembrando, pessoal, a União Europeia é outro foco de tensão dessa guerra comercial, ela também
pode aí fazer alguma retaliação e o Trump pode fazer a mesma coisa que ele está fazendo aqui com a China, tá? Em termos aqui de suporte, pessoal, só dando mais uma dica aqui sobre a análise gráfica do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin romper aqui para baixo, o último fundo, graficamente, ele vai estar formando ali um pivô de baixa no gráfico de uma hora. E aí, meus amigos, o Bitcoin pode buscar a região ali de aproximadamente $68.500, tá? Se isso aqui acontecer, aí a gente começa a entrar num cenário muito tenso, tá? A questão é, pessoal, a gente tem que olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. O Trump vai recuar ou ele vai continuar dobrando a aposta? Isso aí, pessoal, se você quer apostar que ele vai recuar, que a China vai recuar, que os outros países todos vão recuar, você compra, porque o mercado sobe. No entanto, se vocês quiserem apostar que ninguém vai recuar, que a coisa vai só piorar, é só apostar na queda. Tá? E é o cenário que está parecendo mais provável, porque tanto os chineses quanto os americanos, eles não estão dando o braço a torcer, eles estão dobrando a aposta. Tá? A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã em termos de guerra comercial, que é o assunto que está dirigindo o mercado no momento, tá? Mas uma coisa a gente sabe, amanhã às 15 horas da tarde a gente vai ter as atas da reunião do FONC, que serão divulgadas e o mercado estará atento se terá alguma dica de como o Fed vai se comportar aí nos próximos dias, nos próximos meses, aliás, em relação a essa guerra tarifária que está acontecendo. Então, o mercado está ansioso para saber, porque geralmente na reunião do Fed a gente tem ali as falas do Jerome Powell, né? Você tem o gráfico de pontos e algumas outras coisas que trazem informações relevantes, mas nesse documento da ata a gente consegue ver a opinião de mais membros do Fed ali de forma implícita, né? Porque você tem um resumo ali da última reunião e o mercado vai estar ansioso para ver se tem alguma novidade, alguma dica de se o Fed vai cortar os juros ou não nesse contexto maluco que a gente está vivendo de escalada da guerra comercial. Em termos, pessoal, de análise de sentimento, a gente tem aqui o long short ratio sumiu aqui, deixa eu ver. Agora sim o long short ratio carregou aqui, pessoal. Na análise de sentimento, a gente tem aí sinais de que os investidores estão apostando na alta. Eles estão vendo o Bitcoin chegar aqui perto da região de suporte, né, da região ali dos $74 mil. E a gente está vendo uma aposta aqui, o long short ratio subindo forte. O long short ratio agora, pessoal, está em 2.4, quer dizer que a gente tem 2.4 pessoas apostando na alta na Binance Futures para cada pessoa que aposta na queda, tá? Isso aqui significa que se as baleias tiverem oportunidade de jogar o mercado lá embaixo para liquidar esse pessoal, elas vão fazer, tá? A gente vê aqui que o long short ratio está subindo aí desde o meio-dia, né? Desde a hora que apareceu essa notícia do Trump. E ao mesmo tempo o Open Interest também está subindo, o Funding Rate também está subindo, ou seja, pessoal, a galera está apostando na alta. Se o pessoal aposta na alta, as baleias podem tentar jogar os mercados, no caso o Bitcoin, para baixo nas próximas horas, então muito cuidado com isso. Em termos aqui de análise do Liquidation Rich Map da HighBlock, pessoal, a gente vê a liquidez aqui mais acima no mapa de calor, só que essa liquidez aqui já estava desde ontem, tá? E essa liquidez que está aparecendo aqui é do pessoal que está apostando na queda e que está acertando aí nas últimas horas, tá? Então, não sei se tem toda essa liquidez ali acima, tá? Abaixo o mapa de calor não mostra tanta liquidez, tá? A gente teria alguma ali na região dos 74 e tal, mas o mapa de calor estaria contradizendo ali o que a gente vê no TRDR. O mapa de calor está estimando que a gente tem mais liquidez acima, tá? Eu tenho minhas dúvidas se o Bitcoin vai ali em cima, porque como eu disse, pessoal, que está mandando em tudo agora é essa guerra comercial. Se a gente tiver sinais aí de que os Estados Unidos ou a China vai recuar, ou de que eles vão adiar aí essas tarifas, aí a gente pode ver o mercado subindo de uma hora para outra e buscar essa liquidez que o mapa de calor mostra acima. Agora, se continuar essa confusão toda, acho pouco provável, tá? Em termos de análise das principais criptomoedas, pessoal, a gente tem uma situação aí que ela não é muito favorável, tá? Isso porque a dominância do Bitcoin nos últimos dias rompeu para cima ali um triângulo ascendente, ela continua subindo aí, ela caiu um pouco hoje, mas ela voltou a subir agora no início da noite, no final da noite, né? E o alvo para a dominância está lá em 66%, então a dominância deve subir, as altcoins podem se desvalorizar aí nos próximos dias ou horas, tá? Então tem essa situação. Então, se você está pensando em comprar altcoins, muito cuidado, porque a situação não está muito legal e elas parecem ainda não terem encontrado um fundo, tá? Ethereum, pessoal, tá caindo hoje, tá? Já caiu aí
chegou a bater na mínima hoje, 1.385, lembrando que o nosso alvo para Ethereum está lá na região dos $1.100, que é o alvo daquele topo duplo gigantesco que a Ethereum rompeu para baixo no gráfico semanal, tá? Então a Ethereum pode cair aí nas próximas horas, infelizmente, tá? Solana, meus amigos, está ali próximo do suporte, essa região dos $100 é um suporte, ela não pode romper isso para baixo, tá? Nas últimas horas ela formou um topinho duplo ali, ela tinha formado ombro, cabeça, ombro invertido ontem, pessoal, mas com essa reviravolta aí do Trump, infelizmente é difícil, tá? A gente tem uma reversão, ela acabou formando ali um topinho duplo, né? Um padrão de reversão com alvo ali na região dos $101, já bateu esse alvo por enquanto, tá? No geral, pessoal, a Solana não tem padrões novos, ela não pode romper os $100. Se ela romper os $100, aí ela abre a porta do inferno, tá? Aí ela pode realmente cair mais. A ADA Cardano, pessoal, já atingiu o alvo dos 55 centavos que a gente havia alertado algumas semanas atrás e agora ela está se segurando no suporte ali dos 50, tá? Ela não pode romper para baixo os 50 centavos, se isso acontecer a coisa fica muito feia para Cardano e aí ela pode descer mais, ela pode ir até a região dos 22 centavos de dólares porque ela pode acabar formando um topo duplo, então muito cuidado com a Cardano. Binance Coin, pessoal, segurando no suporte, sem padrões gráficos novos, tá? XRP, meus amigos, XRP rompeu para baixo um ombro, cabeça, ombro, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixo, o alvo para XRP está lá na região dos 1.000, desculpem, dos 1.000 não, de $1,06 aproximadamente, podemos arredondar para $1 esse alvo aqui da XRP, tá? Então a situação da XRP não está nada legal. Dogecoin, pessoal, está se segurando ali no suporte, região dos 13 centavos, 12 centavos, tem segurado a Dogecoin nos últimos dias, ela não tem feito novos padrões ali nos tempos gráficos maiores, aqui nos tempos gráficos menores, dá para forçar a barra aqui e falar que a Dogecoin rompeu para baixo aí, uma cunha ascendente, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Se a gente ligar aqui os topos e os fundos, a gente consegue ver aqui um triângulo ascendente rompido para baixo. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para a Dogecoin, a gente vê alvo para ela lá na região dos 12 centavos. Então, a Dogecoin pode testar de novo ali, aquele suporte ali próximo dos 12 centavos. Tron, pessoal, estava subindo hoje, agora voltou a cair, não tem nenhum padrão gráfico muito claro aqui para Tron, tá? Token Tom, pessoal, moeda do Telegram, tá? Rompeu para baixo aí nas últimas horas uma bandeira de baixa com alvo na região dos $2,65, infelizmente. Avax, meus amigos, Avax está lutando aqui para subir, mas não tem jeito, pessoal. Avax rompeu para baixo a região ali dos $17 e para mim a Avax está formando aqui no gráfico diário ou gráfico semanal um topo duplo gigantesco com alvo na região dos $5,10, tá? Então a Avax pode se desvalorizar bastante segundo o gráfico, a não ser que o Trump mude de ideia e traga aí alguma notícia boa, dizendo que recuou, que desistiu de mexer com tarifas e tal, tá? Ou de que os outros países todos desistiram de retalhar. Só isso aí poderia nos salvar ou salvar a Avax nesse momento, tá? AVE, pessoal, AVE acabou aí rompendo, parece estar rompendo para baixo a região dos 125, tá? Que é uma região de suporte. Ainda não tivemos confirmação do rompimento, mas é bom ficar em alerta, porque a situação da AVE não está muito fácil não, tá? Não temos aqui um padrão novo para a AVE agora, mas vamos seguir em alerta aí. Pendle, pessoal, Pendle teve um dia de queda, mas não tem nenhum padrão gráfico, ela caiu acompanhando mais o resto do mercado mesmo, tá? Outra moeda importante, pessoal, SUI, tá? SUI nos últimos dias rompeu para baixo uma bandeira de baixa. O alvo para SUI está na região de aproximadamente $1,60, tá? NIR, pessoal, bateu o alvo daquela bandeirinha de baixa que a gente comentou hoje, tá? A gente tinha, nos últimos dias, na verdade, a gente tinha alertado que ela tinha uma bandeirinha de baixa no gráfico diário e no gráfico semanal a situação continua muito feia para a NIR, tá? O gráfico da NIR está indicando que ela pode cair para aquele preço em que ela esteve no pior momento do último bear market, tá? Que é a região ali de $1, tá? Então, NIR pode cair bastante, ainda tem um espaço enorme para estar se desvalorizando, tá? Frente ao dólar. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da Chainlink, tá? Que é outra criptomoeda importante aí, que eu não falo todos os dias, mas hoje eu tenho que falar dela aqui, tá? Gráfico diário, pessoal, Chainlink bateu o alvo daquela bandeira de baixa que a gente tinha nos últimos dias, tá? Nos tempos gráficos maiores aqui, gráfico diário, semanal, ela não formou nenhum padrão novo. A gente tem que ir aqui, pessoal, para os tempos gráficos menores, tá? Ela parecia estar formando ontem um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas, infelizmente, com essa situação aí do Trump dobrar a aposta, ela perdeu ali aquela formação, tá? E para mim, agora a Chainlink rompeu, foi para baixo aqui hoje, uma cunha ascendente, tá? Padrão parecido com aquele que a Dogecoin fez. Então, se a gente fizer um desenho aqui no gráfico, a gente vê bem.
tá uma cunha ascendente, se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para saber até onde a Chainlink pode cair aí após romper essa cunha ascendente, a gente vê alvo para ela lá na região dos 9 dólares e 74 centavos, tá? Então, Chainlink aí tá ameaçando se desvalorizar mais aí nas próximas horas, tá? Outra moeda importante, pessoal, que eu não posso deixar de comentar, Polkadot, tá? Polkadot é uma moeda relevante aí do mercado, também está tendo um dia aí bastante difícil, né? Polkadot bateu o alvo daquela cunha ascendente que ela tinha rompido para baixo. Por enquanto ela não tem padrões gráficos novos, mas alerta, viu, pessoal? Porque a Polkadot parece estar perdendo aí uma região de suporte muito importante, que é a região ali dos 3,60, e isso aí não é uma sinalização boa não, é uma sinalização de que ela está aí sem fundo, tá? Então a situação da Polkadot segue bastante difícil. Outra moeda importante, pessoal, que a gente não pode deixar de falar aqui também, tá? É a XLM, né? O gráfico da XLM está aí em queda também nas últimas horas, tá? Ela atingiu o alvo daquela cunha ascendente que ela tinha rompido para baixo. Agora não tem padrões novos aqui para XLM nos tempos gráficos menores, mas vale lembrar que ali no gráfico diário, nas últimas semanas, ela rompeu para baixo um gigantesco topo duplo com alvo ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, alvo na região dos 19 centavos de dólares, tá? Então, ela já chegou ali nos 20, já dá para considerar que ela bateu esse alvo, mas de qualquer forma ela ainda não conseguiu dar sinais de reversão desta tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Outra moeda importante, pessoal, que eu tenho que falar aqui dela também, tá? HBAR, tá? HBAR é uma moeda que muita gente gosta dela aí, muita gente sempre pergunta sobre ela, né, o que vai acontecer com ela. Infelizmente, nas últimas semanas, ela rompeu para baixo um topo duplo com alvo na região ali dos 9 centavos de dólares, tá? Então, infelizmente, a tendência para ela parece ser de baixa, tendência de queda, infelizmente, tá? Outra moeda importante, pessoal, que a gente tem o ETF dela aí também para sair, né? Existem expectativas de que ele pode sair lá para outubro, tá? Litecoin, pessoal, Litecoin estava linda com essa história de ETF e tudo, mas ela acabou aí perdendo a formação de alta, tá? Ela rompeu para baixo aqui o que a gente pode chamar de um topo triplo, né? Um padrão aí de reversão de tendência. Se a gente fizer aqui um desenho de projeção para saber até onde a Litecoin pode cair aí nas próximas semanas ou dias, a gente vê alvo para ela lá na região de aproximadamente 60 dólares, tá? Então, Litecoin agora está em 69, ela já chegou em 63, mas ela ainda não parece ter revertido essa tendência de queda. Então, no geral, pessoal, a situação do Bitcoin, a maioria das altcoins aí estão chegando em regiões de suporte, ou já estão, tá? O Bitcoin está numa região de suporte, e o que vai depender de tudo aqui, o que vai mandar em tudo é o SP500, as bolsas americanas, que dependendo de para onde elas e os outros mercados também vão, tá? E tudo isso vai depender do que o Trump vai decidir em relação a essas tarifas. A gente está tendo muitas notícias, infelizmente a maioria das notícias aí estão sendo ruins, tá? Mas a qualquer momento a gente pode ter notícias relevantes. Estarei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram, lá pelo Instagram. No mais, desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.